Vamos fazer a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, eu quero nessa manhã oferecer o meu coração e pedir que o Senhor faça morada sobre ele. Abençoa, Senhor, a minha vida. Vem ficar comigo nas minhas decisões, nos resultados que eu tenho tido, nos passos que eu tenho dado, nas portas que eu quero abrir, ó Deus, e também naquelas que eu preciso fechar. Que o Senhor me encha de coragem, de capacidade, de ousadia e coloque sobre mim o Teu Espírito Santo. Porque o que eu preciso é ser guiada, é ser conduzida pelo Teu Espírito, Senhor. Então abençoa a minha vida, abençoa todo o meu ser, todo o meu viver. Que eu seja exatamente o cumprimento da Tua vontade no meu chamado, naquilo que o Senhor me chamou a viver, na minha vida familiar, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Que eu possa ser o sim que o Senhor me lança, me convida a viver nesse momento, ó Deus. E me conduza, acima de tudo, pelo Teu Espírito Santo. Enche o meu coração de amor pela vida, de amor por mim mesma, de amor por aquilo que o Senhor me convida a viver, pelo meu chamado, pela minha missão. Enche o meu coração de amor e que eu seja guiada, acima de tudo, pela força do Teu Santo Espírito, Senhor. Pela força do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos lá, vou compartilhar mais uma vez aqui com algumas pessoas. Você pode ir compartilhando daí. Bora lá. Convidar as pessoas a estarem conosco. Aí. Maravilhosa, que alegria poder estar aqui. Muita alegria, assim. Tô muito feliz de poder estar aqui. É muito bom poder contribuir, é muito bom poder servir, é muito bom colocar para você aquilo que Deus coloca no meu coração. E todas as vezes que eu vou fazer a live, eu falo assim, Jesus, coloca algo no meu coração. E eu percebo sinais, sabe? Eu percebo sinais. Eu fiz um post essa semana falando muito sobre a questão, assim, do quanto nós carregamos, e nós achamos que carregamos pessoas, carregamos situações, carregamos tantas coisas, achando que isso é amor, né? E nós aprendemos a ser assim. E aprendemos mesmo. E na verdade nós não podemos nos condenar por isso. Mas se nós passarmos a vida toda carregando, né? Carregando situações, carregando pessoas, carregando sentimentos. Se a gente passar a vida toda carregando coisas, achando que isso é amor, chega uma hora que a gente está sem energia, a gente não consegue mais sair, não consegue mais dar passos, não consegue fazer aquilo que Deus nos convida a viver, ser aquilo que Deus nos convida a viver. Então eu quero hoje conversar sobre algo que transformou a minha vida, profundamente. Eu tenho certeza que isso é algo para transformar a tua vida. Transformou a minha forma de viver relacionamentos com os meus filhos, relacionamento com o meu esposo, relacionamento com pessoas, com família. E nós vamos entender isso sobre a luz da palavra. Sabe por quê? Porque amar não é carregar. E como parar, né? Como parar de assumir responsabilidades que não são suas, achando que isso é amor? Como parar com isso? E eu me recordava, né? Nesse final de semana, minha filha de Londrina estava aqui e nós estávamos conversando, e ela, o namorado e os outros filhos, e ela dizia assim, nossa, minha mãe foi muito diferente comigo. Por quê? Porque eu tinha um pensamento. Eu achava que eu precisava carregar muitas responsabilidades para amar, e por conta disso,
eu sangrava nas pessoas mais próximas. Por quê? Porque eu chegava numa exaustão por carregar, e eu não sabia lidar com aquilo. E a minha filha comentando, né, o quanto que foi dolorido isso para ela. E, gente, foi muito bom ouvi-la, porque foi cura por ela dizer quem eu sou hoje para a vida dela. Mas, ao mesmo tempo, isso mexe, porque foi dolorido de saber que eu achava que eu precisava carregar tudo nas minhas costas, e eu achava que isso era amor. E por conta disso eu deixava de fazer coisas e tinha comportamentos disfuncionais sobre a vida dela. Então, durante muito tempo eu acreditava que amar era resolver tudo, que amar era proteger sempre, custe o que custar. Eu acreditava que amar era carregar, que amar era sofrer horrores pelo outro, até pelas atitudes erradas do outro. Era muito difícil isso. E até que eu comecei a perceber que essa exaustão já estava assim, num limite onde eu não conseguia mais ter o controle disso. E por conta dessa exaustão, as pessoas mais próximas a mim, os meus filhos, que era assim, né, e é ainda a joia da minha vida, aquilo que eu tanto sonhava em ter. Deus me deu a graça de ser mãe. Eu tive 6 gestações. Deus me deu a graça de ser mãe de 3 aqui, nessa terra. E sabendo disso, eu sangrava em quem mais eu amava. Como é difícil isso, né? Então, olhando esse disfuncional, eu comecei a perceber que eu poderia ser diferente. E que eu estava tão exausta, e talvez hoje você esteja vivendo isso. Talvez hoje você esteja vivendo isso. Você talvez hoje seja essa pessoa que se preocupa o tempo todo com os filhos, que você se preocupa em extremo com o marido, que você se preocupa com mãe, com pai, com sobrinhos, com sobrinhas, com cunhado, com isso, com aquilo, que você se preocupa com o trabalho, se preocupa com todo mundo. Mas quem? Responda com sinceridade. Quem se preocupa com você? E o quanto essa preocupação te leva a olhar para si e se preocupar com você? Com a sua vida, com seus gostos, com as suas vontades. Não tem nada de errado você se preocupar com o outro, desde que você olhe para você. Desde que isso não te traga uma exaustão a ponto de você não ter mais energia para lidar com você e lidar com as pessoas que você mais ama. Eu quero que você declare assim: bom dia, Carol. Tudo bem, amada? Eu quero que você declare assim sobre a sua vida. Olha, declare sobre a sua vida. Eu mereço leveza. Eu mereço leveza. Essa semana, uma mentorada minha me mandou uma mensagem e ela teve um padrão de vida. Ela foi ensinada a isso, né? A trabalhar. E ela ocupou lugares que não são delas, principalmente o lugar de dentro de casa, né? O lugar do marido. Foi ela que foi ocupando. Ela faz tudo. Coisas de casa, cuida dos filhos, provê todas as coisas, inclusive financeira. E conversando com ela, ela dizia assim: eu não aguento mais, eu tô exausta. E eu tomei uma decisão de que o ano que vem eu vou trabalhar só meio período. E ela tem condições para isso. Mas aí veio a preocupação. Como que eu vou fazer com os meus filhos? Como que eu vou fazer com isso, com aquilo? Né? E ela se desesperou de uma forma que ela me mandou uma mensagem, várias mensagens, numa situação de desespero, se preocupando com 2027. E aí eu disse assim para ela: quando é que você parou para resolver essa situação junto com teu esposo? Para perguntar para ele o que é que nós vamos fazer juntos em 2027, quando eu decidi trabalhar só meio período. E sabe por quê? Porque ela está na 3ª gravidez, está para ganhar.
E ela sente o quanto que ela precisa dar atenção mais para a família, para os filhos. Mas ela tem isso, essa questão de que sempre assumiu tudo. Então ela não dorme, preocupada, colocando tudo no papel, todas as contas, tudo aquilo. E eu parei e perguntei, enquanto você está preocupada com a mulher de 2027, você já está deixando de se preocupar com a mulher de 2026. Olha como é forte isso, né? Então, às vezes, o que acontece conosco? Nós vivemos tanto carregando as coisas que nós nos preocupamos com coisas que ainda não aconteceram. E, pasme, 80% daquilo que eu estou numa vida de preocupação, de ansiedade, não vai acontecer. Então eu preciso entender que eu mereço leveza, que eu mereço. Existe uma mulher que acorda cansada e não porque ela trabalhou demais, às vezes não é nem isso, mas é porque ela pensa demais, ela tem um pensamento acelerado, ela controla demais, ela se responsabiliza demais, ela acredita que se não fizer, ninguém fará. Sabe? E isso vai dominando você. Então é aquele sentimento assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer, então sou eu que tenho que fazer. Seja você uma proprietária de um negócio, seja você uma empreendedora, seja você uma pessoa que trabalha fora, CLT, seja uma pessoa que trabalha dentro da sua casa. É ou não é verdade que é esse pensamento? Olha aí a Carol, eu na vida. Então a gente acredita que se eu não resolver, tudo vai dar errado. Sou eu que tenho que colocar a mão na massa, sou eu que tenho que fazer. E aí eu aprendo a não delegar, eu aprendo a não compartilhar. Eu acho que só eu que vou dar conta daquilo, que só eu sei fazer isso. E era exatamente isso que eu fazia. Bom dia, Eliane, tudo bem, amada? Era exatamente isso que eu fazia. Então tudo assim na minha casa. Eu sou a terceira de 4 filhos. E tudo eu fazia. Eu cuidava da minha mãe, do meu pai, no sentido assim, não que eles não faziam, mas no sentido que eu pegava tudo pra mim. No sentido assim, tem médico, eu que ligava isso e aquilo, até o dia que eu comecei a delegar. E hoje assim, por estar distante, eu faço muito pouco. Porque quem cuida muito do meu pai, de levar ao médico, é o meu irmão. E isso pra mim hoje é paz. Mas se fosse antes, era um peso. Por quê? Porque eu achava que não era o outro que tinha que fazer, que era eu. Sabe? Tinha isso ainda. E não é porque eles não queriam. Era eu. Eu sempre fui de organizar até as festas de casa. Era Maria. Isso e aquilo. Não, vamos fazer isso, vamos tal. E na verdade, é por quê? Porque eu achava inconscientemente que era eu que sabia fazer tudo. Que se alguém fizesse ia dar errado. Então, aos poucos, o que acontece com essa mulher? Ela vai ficando pesada. Aos poucos, essa mulher ela vai ficando cada vez mais ansiosa. Ela vai se sentindo culpada. Por quê? Porque ela nunca vai dar conta de tudo. 100%. Então vem a culpa. Ela começa a perder a própria vida tentando administrar a vida dos outros. Quantas vezes isso aconteceu, meu Deus? Era um desemprego na família, eu ficava doida, eu não dormia. Como que eles vão fazer? Era algo que deu errado, que não conseguiu. Como que eles vão fazer? Alguém que partilhava algo comigo, eu não dormia. Pensando, se preocupando com o outro. E às vezes, a decisão do outro foi uma decisão errada, que não era minha responsabilidade. E quantas vezes isso acontece com você? Perde a própria vida tentando administrar a vida dos outros. E a gente não tem controle sobre isso. Nós não temos controle, por mais que essas pessoas sejam próximas a nós, por mais que essa pessoa seja o nosso marido, seja nossos filhos. Nós não temos controle sobre a vida do outro. Quantas de vocês se sentem assim? Dessa forma. Coloca um dedo aí no coraçãozinho, dá
o ar da graça aí para mim, coloca um joinha aqui, escreve eu, para eu entender isso. Quantas se sente dessa forma? Vai assumindo e acha que você está no papel correto, que isso é amor. Mas não é. Eu não preciso fazer para ser amado. Fazer é uma consequência. É uma consequência. Eu quero trazer para você a palavra de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Paulo foi muito sábio. E foi uma pessoa, né, um grande ministro da palavra, que foi sabiamente instruído por Deus para escrever essas cartas. Mas em Gálatas tem um versículo aqui, 2 versículos que eu quero compartilhar com você, que às vezes a gente não compreende o poder desses versículos, o poder da fala, o poder daquilo que está escrito e que é direcionamento para a nossa vida. Então, aqui, olha, no versículo 2, vai dizer assim, ó, versículo 2, Gálatas 6, versículo 2, carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. E Paulo escreve isso sabiamente. Parece contraditório com tudo aquilo que eu estou trazendo para você, mas não é. Não é. Essa carga mencionada aqui por São Paulo, nesse versículo 2, representa esses momentos que a gente tá vivendo, momentos difíceis, que eu preciso carregar o fardo junto com meu irmão, que eu preciso carregar o fardo junto com o outro. É uma doença, uma enfermidade, uma perda, uma dor. Nesses momentos nós ajudamos, nós acolhemos, nós estamos ali, nós apoiamos, nós oramos, nós caminhamos juntos. Nós estamos ali, nós estamos juntos. Carreguem os fardos uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Eu não abandono o meu próximo, mas esse fardo mencionado é sobre isso. Não é para você passar a sua vida carregando o outro, carregando situações, carregando problemas, carregando pessoas. Não é para você passar a vida achando que isso é uma atitude de amor, carregando tudo sobre você. Não. E sabe por quê? Porque esse fardo mencionado no versículo 5, ele traz responsabilidade pessoal, porque existem pessoas que não têm responsabilidade pessoal. Por quê? Porque sempre tem quem carrega. Olha aqui o versículo 5, o que vai dizer? Porque cada um deve levar a sua própria carga. Paulo completa. É a lei de Cristo. Cada um deve levar a sua própria carga. Presta atenção nisso. Então, a sua própria carga está falando das escolhas, das decisões, das consequências. As consequências das suas escolhas é sua. Então, se você escolher carregar a vida inteira, você vai ter consequência. E aí, São Paulo está dizendo, cada um deve carregar, deve levar a sua própria carga. A mesma coisa acontece com os outros. Cada um tem as consequências das suas decisões, das suas escolhas. E existe algo que nenhuma mãe pode fazer por um filho, nenhuma esposa pode fazer pelo marido, nenhuma mulher pode fazer pelo outro. Existe algo. Sabe o que é? É viver a vida por ele. Você não pode fazer isso por ele. Você não pode fazer isso pelo outro. Quem tem que viver a vida é a própria pessoa. E Deus não nos chamou para assumir responsabilidades que pertencem ao outro. Eu posso até tentar fazer o papel de pai, mas eu não sou o pai. Eu posso até tentar fazer o papel de outros filhos, mas eu não sou os outros.
Eu posso até tentar fazer outros papéis na minha vida, assumir muitas outras responsabilidades, mas eu não sou os outros. E o que acontece? Entro numa exaustão emocional, física, por conta disso. Maria, a visualização que o Senhor nos dá é uma estação de trem e algumas mulheres perdendo a hora de embarcar por estar tentando as malas de todos que estão em volta dela. Olha que precioso isso, né? Olha que precioso que a Eliane coloca. E quantas vezes isso acontece? A gente quer levar de todo mundo. E olha o que Deus está falando. Cada um deve levar a sua própria carga. Carreguem sim. Carreguem os fardos uns dos outros quando eles precisarem de você. Esteja ali. Esteja apoiando. Esteja junto. Abrace esse irmão. Abrace na fé. Mas cada um deve levar a sua própria carga, a sua decisão. Carregar as malas, exatamente, Eliane. Eu preciso levar as minhas malas. São minhas. É minha responsabilidade. Eu não posso passar isso para o outro. Uma maternidade. Quantas pessoas passam responsabilidade de mãe para a escola, para catequistas, para pai? Quantas pessoas para cuidadoras, né? Quantas pessoas fazem isso? Quantas mulheres passam responsabilidade de dona de casa? E eu já fiz isso, gente. Passei responsabilidade que eram minhas para minha filha. E isso não é delegar. Porque precisa se ensinar, precisa delegar. Mas tinha coisa que eu achava que era responsabilidade dela. E isso era uma atitude da minha mãe. Eu fui repetindo padrões. Eu fui repetindo. Até que eu entendi qual é a minha postura. Então eu quero te convidar hoje a olhar para Jesus. Jesus, ele amava profundamente. É ou não é verdade? Jesus amava profundamente. O olhar dele era cheio de amor. O carinho que ele tinha. Meu Deus, ele chegou a chorar na morte de Lázaro. Ele amava profundamente, mas ele não controlava. Ele não controlava. O que aconteceu com o jovem rico? O jovem rico foi embora. Jesus não correu atrás dele. Judas, o que Judas fez? Traiu. Jesus não impediu que isso acontecesse. E Jesus não carregou nas costas. Jesus deu a liberdade, o livre-arbítrio. Pedro negou Jesus. Jesus não forçou a ele uma mudança. Foi ele que quis mudança. Ele que abandonou a negação e assumiu Jesus na sua vida. Foi ele. Porque amar não é controlar. Amar não é viver pelo outro. Amar é oferecer direção. É carregar o outro quando ele não consegue andar. Por quê? Pelos fardos. Carreguem os fardos uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Quando ele precisar, eu estou aqui. Eu sempre vou estar aqui. Mas eu não posso levar a carga do outro. Amar é oferecer direção, é oferecer presença. Mas é respeitar que cada pessoa é responsável pelas suas próprias escolhas. Foi ele que escolheu isso. Foi ela que escolheu tal coisa. E eu não posso me responsabilizar. Quantas pessoas se responsabilizam financeiramente? Quantas pessoas? Eu já tive mentoradas minhas que assumia responsabilidades do outro, por uso do irmão, por uso de drogas. E ela tinha comportamentos que o esposo não sabia. Olha como isso é grave. Então muitas de nós estamos sofrendo porque estamos tentando ocupar um lugar que pertence apenas ao outro. Ou um lugar que não pertence a mim, nem ao outro, pertence a Deus. Então muitas vezes eu quero garantir resultados, mas somente Deus é que transforma corações. Quando esses corações permitem ser transformados.
eu quero convidar você a levar a sua própria carga no dia de hoje. A entender que amar é direcionar, amar é presença, amar é isso, mas você não pode fazer pelo outro. Não pode. Eu direciono muito os meus filhos, meu Deus, e é óbvio que eu tenho medo. E um dia, numa mentoria, eu estava muito mal aquele dia, que era uma época assim que a Maria Eduarda estava bem rebelde, né? Até a gente conversava sobre isso esse final de semana, nos seus 16, 17 anos ali, ela estava bem rebelde. E eu conversava com essa mentora minha e ela dizia assim: Maria, tudo o que você plantou sobre a vida da sua filha, um dia vai frutificar. A semente lançada tem tempo para nascer. Ela jamais vai esquecer tudo que você plantou, tá ali. Se você fez, acalma o seu coração. E mesmo ela sendo a minha filha, eu não podia carregar malas que era só ela que tinha que carregar. De escolhas erradas que ela fez. Até que Deus fez a obra, né? E eu deixei Deus ocupar o lugar certo. Porque é Ele que pode transformar, não sou eu. Eu ensino, eu direciono, eu sou presença, mas a transformação, por mais que eu haja, eu preciso dessa conexão. É Deus que vai transbordar sobre a vida dela. Eu preciso cuidar de mim. Sou eu que tenho que me transformar. Sou eu. Sou eu que tenho que buscar ajuda. Sou eu que tenho que buscar auxílio. Sou eu que tenho que buscar cuidar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Sou eu. Sou eu. Isso é responsabilidade minha e não é de mais ninguém. Entende? Então sou eu. Tudo que eu ensino, eu preciso. É isso aqui, ó. Carreguem os fardos uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Eu tenho uma maternidade, eu preciso cumprir essa maternidade. Mas eu não posso levar a carga, porque eu preciso ensinar ela a levar a carga dela. Eu preciso ensinar os meus filhos a levarem a carga deles. Meu filho Pedro, ele é jogador. E essa carreira começa muito cedo. E às vezes é muito cruel. É muito cruel, porque a hora você serve, a hora não. Eu tenho que ensinar o meu filho que tem momentos que ele vai estar no banco. Tem momentos que ele não vai ser chamado. Tem desafios ali que ele precisa ser cumprido. Isso faz parte da profissão dele, mas eu não posso viver isso por ele. Eu choro. Eu sofro. Mas eu não posso viver por ele. Tem momentos que ele se frustra e tem momentos de muita vitória, tem muitas coisas boas, mas eu não posso viver por ele, é a escolha dele. Maria, mas ele só tem 13 anos, sim. Mas ele escolhe isso. Eu não obrigo o meu filho a ser isso. Ele escolhe e eu apoio. Tô junto, filho, tô com você. Mas eu não posso fazer isso por você. É ele. E ele sofre, tem sofrimento, tem vitória, mas tem sofrimento. Mas eu ensino ele a sofrer. Eu ensino ele que os projetos de Deus sobre a vida dele não é sofrimento, é felicidade. Então ele precisa fazer acontecer. É ele que tem que fazer. É ele que tem que fazer para não estar no banco, para ser escolhido. É ele que tem que fazer, não sou eu. Entende? Então eu não posso carregar coisas que não são minhas. Isso acalma tanto meu coração, é este tempo com a Isa, como o Espírito Santo vai conduzindo, né? Mas o coração fica pequeno às vezes. É verdade, amiga. Às vezes a gente acha que a gente cria filhos para estar aqui, né? Isso me motiva muito. Muito. Mas na verdade, a gente não pode carregar. A gente tem que fazer eles livres, né? Isso faz todo sentido. Então eu quero que você reflita assim, ó. Se você sofre pelos problemas dos outros, mais do que eles próprios. Presta atenção, isso é um sinal. É um sinal de que você está carregando o que não é seu. Às vezes você olha, você está sofrendo horrores por problemas que não são seus. E quem deveria estar sofrendo?
não se preocupa com aquilo. Isso é um sinal de que você está carregando coisas que não são suas. Você sente culpa quando você diz não? Culpa quando você diz não é um sinal de que você está carregando um peso que não é seu. Você acredita que você precisa salvar as pessoas daquela situação e fazer de tudo para salvá-las? E é uma situação que ela escolhe viver, que ela escolhe estar. Você quer ver uma coisa que me machuca muito? É quando eu vejo aqui ao redor da igreja, ao redor do estádio onde eu moro, do Couto, tem muitas pessoas que dormem ali no relento. E eu vejo muito, né? Por ser a capital aqui, parece que tem muitas pessoas, assim, moradores de rua, estão vivendo uma vida, né, difícil ali, nesse frio, estão ali com aquela cobertinha, passando por situações tão difíceis. E isso machuca demais meu coração. E aí, uma vez conversando com o Marcos, eu falei, meu Deus, como que as pessoas se sujeitam a isso? Sabe por quê? Porque a cidade oferece um projeto para eles irem, sabe? Para estar com eles, para cuidar. E eles não aceitam. Então, como eu vou poder ter compaixão dessas pessoas, vou poder auxiliar essas pessoas se eles não querem sair de onde eles estão? Porque eles acham que da forma que eles estão é uma liberdade, sendo que não é. Então, às vezes, a gente acredita que vai salvar as pessoas, mas elas não querem ser salvas. Você sente que a felicidade da sua família depende exclusivamente de você? De algo que você vai fazer? Se isso acontece, é um sinal de que você está carregando o que não é seu. Ainda sinto desconforto em dizer não. E é verdade, o quanto isso é difícil. Não é fácil. A gente precisa aprender, a gente precisa avançar por um patamar da nossa identidade, que é onde eu ensino, eu treino o meu cérebro a dizer não. É você olhar nas pequenas coisas. Coisas pequenas. Qual é a primeira coisa pequena que você pode dizer não? E aí essas coisas vão aumentando. Você vai aumentando o seu poder de capacidade. Treinando. É aos poucos mesmo. Mas e aí são tantas coisas. O dizer não, o estar cansado o tempo todo, o viver irritado o tempo todo, sem energia. Então, quando você olha para tudo isso que eu te perguntei, se você respondeu sim para essas perguntas, nem que não seja para todas, talvez você seja essa mulher que você está carregando pesos que Deus nunca te pediu para carregar. E que Deus está dizendo para você, cada um deve levar a sua própria carga. É preciso você se atentar a isso. Então, o primeiro passo, reconheça que você não tem poder sobre o outro. Não tem poder. Eu posso influenciar com as minhas atitudes, com a minha mudança, com aquilo que eu faço. Eu posso influenciar. Mas eu não tenho poder de mudança sobre a vida do outro. A decisão é do outro. É o outro que vai decidir. Eu preciso reconhecer isso. Segundo, eu preciso aceitar que cada pessoa tem uma jornada. Que a minha mentalidade é diferente do outro. Eu preciso aceitar que cada um tem o seu tipo de mala. Tem a sua mala. E às vezes a mala dela é maior que a minha. Eu posso até auxiliá-la em carregar, né? Em dizer, eu posso te ajudar a colocar no trem, mas eu não posso pegar da mão dela. Terceiro, você precisa ser uma mulher de oração. Uma mulher que ora mais e controla menos. Uma mulher que ora mais e controla menos. Eu já tive a audácia de querer controlar até a vida profissional do meu marido. Até o momento que eu passei a orar mais e controlar menos. É essa mulher que eu preciso ser. A mulher que ora, não a mulher que controla. E quarto, eu preciso ajudar sem assumir a responsabilidade dessa pessoa. Sem dizer que essa é minha responsabilidade. Algo assim que eu admiro muito foi quando eu tive meus filhos.
desde o primeiro filho. E a Maria Eduarda, ela me deu muito trabalho. Então eu tive a Maria Eduarda. A minha mãe já era doente na época, assim, já era diagnosticada com Alzheimer, né? E estava ali no começo, mas já não tinha, assim, uma disposição para me ajudar, né? Para estar comigo. E eu tinha minha sogra, tinha minha irmã. E na época, eu tomei a decisão. Eu disse assim, não, eu quero ficar em casa. Quando eu sair do hospital, eu quero ficar em casa. E eu vou dar conta, eu vou aprender com a maternidade. Eu vou aprender a ser mãe. E foi muito difícil. Você que é mãe sabe disso. Primeiro filho, meu Deus, como foi difícil. Mas, gente, tinha dias de madrugada que o Marcos falava assim, eu vou ligar para minha mãe. Eu falava assim, você não se atreva. O que ela vai fazer aqui é o que eu faço. É o que nós vamos fazer. Nós vamos aprender a ser pais. Eu era assim, né, dramática e drástica. Minha decisão era a decisão. Mas teve um ponto positivo. Por quê? Porque era eu. Eu precisava aprender. E, claro, eu tive ajuda. Minha irmã ia lá, ajudava na casa, na comida. Minha sogra também. Mas eu não tinha que ter alguém 24 horas por dia. Por quê? Porque eu precisava aprender com a maternidade. Eu precisava disso. E foi um presente para mim. Aprendi. Nenhuma das gestações, nenhuma do nascimento dos meus filhos, eu tive alguém o tempo todo em casa. Mas eu aprendi. Claro, tive que trabalhar outras coisas. Porque sentia não ter a presença da mãe, né? Então, outras coisas eu tive que trabalhar. Mas eu assumi. Eu tive quem me ajudasse, mas eu assumi. Então acolha sem você carregar. Ame sem você se abandonar. Porque quando você tenta carregar tudo, quando você tenta fazer tudo, você acaba deixando cair algo mais importante. Sabe o que é? Você mesmo. Quando você tenta fazer tudo para todos, você vai deixando você de lado. E é sobre você. Tudo começa em você. Então hoje eu quero sim deixar essa pergunta para você. Qual é o peso? Qual é o peso que você está carregando? Que não foi Deus quem colocou na sua mão. Não é responsabilidade de Deus. Não é responsabilidade do outro, mas você assumiu. Qual é esse peso? Que você colocou nos seus ombros e você tem carregado para lá e para cá. Talvez seja a vida do seu esposo, do seu filho, problemas, talvez seja um relacionamento, talvez seja a necessidade de controlar tudo, talvez seja uma culpa antiga que você traz, talvez seja pessoas, situações. Eu quero que você entregue isso ao Senhor, porque amar não significa que você tem que carregar tudo, porque cada um deve levar a sua própria carga. Confiar que Deus ama essa pessoa, confiar que Deus ama essa pessoa ainda mais, e que Deus ajuda, mas que é ela, a decisão é dela. E a situação, você precisa aprender a delegar, precisa aprender que a situação não é só sua, como eu dizia dessa mentorada minha, num relacionamento, preocupada com 2027. É ela que fazia as contas, que não dormia. E aí? Não é só ela, é o esposo junto. Então, Deus, ele continua trabalhando, mesmo quando você não consegue. Mesmo quando você não consegue. Então, eu quero, assim, desejar que todo esse conteúdo de hoje você entenda, porque cada um deve levar a sua própria carga. Cada um deve levar. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar esse momento? Querido Deus, eu quero pedir a sua bênção sobre cada uma de nós que aqui estamos. Que todo esse conteúdo lançado possa fazer sentido sobre a nossa vida. Pode trazer paz no nosso coração e decisões assertivas em tudo aquilo que nós formos fazer. Que o Senhor nos capacite, Pai, no teu nome, a sermos mulheres que assumam a sua responsabilidade, mulheres que assumam o seu valor, mulheres que saibam dizer não, colocar limites e principalmente, Deus,
ser guiadas pelo teu Espírito Santo. É por isso, Deus, que eu te peço agora, no teu nome, que o Senhor abençoe a cada um de nós e que possamos ser essas mulheres, mulheres de fé, mulheres que continuam trabalhando para si, que continuam auxiliando o outro, mas que determinam na sua vida não carregar mais o que não te pertence. No teu nome, Jesus, que o Senhor possa trazer paz a cada uma de nós, que o Senhor possa trazer a coragem, a ousadia, a fidelidade consigo mesmo. E que o Senhor encha o nosso coração de paz, de alegria, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Foi bom estar aqui, maravilhosas. Foi muito bom poder contribuir com a sua vida, foi bom poder compartilhar. Fez sentido você estar aqui? Preste atenção em todos esses sinais que eu trouxe para você, em tudo aquilo que a palavra veio dizer. Lembre-se, a dor da mulher que carrega tudo é uma dor que existe, é uma dor que faz sentido por tudo aquilo que você carrega. Então chegou a hora de você começar a tirar as malas, os fardos que não são seus. Quando o Senhor diz, carreguem os fardos uns dos outros, é um com o outro, é junto, não é você sozinho. Quando alguém está necessitando de ajuda, você vai ajudá-lo. Você não vai carregar o fardo. Você vai estar junto. Você não é Deus. Deus é capaz de fazer isso, mas você não. Nós podemos aliviar os fardos uns dos outros. A mim cabe levar a minha própria carga. A minha própria carga, como diz o versículo 5. Porque cada um deve levar a sua própria carga. Amém, maravilhosa? Foi uma alegria estar aqui com você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu chamado, o seu dia, aquilo que você tem vivido. Que você possa tomar decisões a partir de agora. Possa tomar decisões. Não deixe que essa live seja apenas um acontecimento para você. Seja apenas um momento onde você reza, onde você ouve e não coloca em prática. Mas que você tenha a ousadia de colocar em prática. Como eu conversei com a Edna ali. Amém, amém, maravilhosas. Como eu conversei, o não. Começa com pequenas coisas. Aquilo que é bem pequeno, mas que eu vou conseguir dizer não nisso. Depois eu vou dizer não em outras coisas. E vai aumentando as minhas possibilidades. Começa com aquilo que você tem. Com aquilo que você tem. E tome a decisão de priorizar você. Porque se você não cuidar de si, como é que você vai poder contribuir com a vida do outro? Leve as suas malas. Entenda o valor da palavra e a ordem que São Paulo traz na carta de Gálatas a cada uma de nós. Cada um deve levar a sua própria carga. Amém? Lindonas, um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem, se Deus quiser. E faça de hoje um excepcional dia, um dia maravilhoso para você, um dia cheio de bênçãos, de graça, que você possa ter acesso ao melhor de Deus na sua vida. Amém? Fique com Deus. Beijo. Até semana que vem.